um dos temas do programa que foi sobre hérnia de disco, né? A gente lá, quando é criança, ouve falar muito em hérnia de disco, que a avó, que o vô, e muitas vezes alguma tia muito distante. E à medida que foi passando os anos, parece que isso se aproximou muito mais aqui de uma idade perto dos 30, 40 anos, e até com gente que pratica atividade física regular, intensa. Como que é, o que é afinal hérnia de disco, quais os tipos de hérnia de disco que existem, né? E o que você poderia falar sobre atividade física e hérnia de disco para a gente, por favor? Mesmo em pé ou sentado, a gente sofre essa pressão axial que pressiona uma vértebra contra a outra, e quem absorve esse impacto é o disco. O que acontece com a hérnia de disco é que a gente tem alguns fatores. Eu posso ter um fator genético, que esse anel fibroso ele é menos potente para segurar esse impacto e ele vai rompendo aos poucos, ou por causa de cigarro, má alimentação, uma doença degenerativa que degenere os anéis. A gente pode ter mais de um tipo de hérnia de disco. Pode ter na coluna lombar, que é o final da coluna, na torácica e na cervical. Antes era muito na região lombar que a gente tinha maior número de hérnias. Hoje, infelizmente, com o advento do smartphone, que a gente fica muito tempo com o pescoço fletido num ângulo muito ruim, a gente pressiona o disco para trás da coluna, aonde passa a nossa medula. Uma hérnia de disco seria o núcleo do disco ir caminhando pelo disco, rompendo as fibras e saindo para fora. A hérnia, propriamente dita, é quando uma coisa sai de um lugar para outra. Isso é uma herniação. Então, a hérnia mesmo seria quando tem a extrusão, que o núcleo sai de dentro do disco. Isso deveria ser, mas é chamado de hérnia quando o núcleo caminha pelo disco e faz um bico no disco, já é chamado de hérnia também, mas é chamada de hérnia protusa, ou uma protusão discal. Quando ela sai do disco, ela é extrusa. E quando ela sai e desce, caminha pela coluna, ela é chamada de sequestrada. Então é um nível pior da hérnia de disco. Falando em números no Brasil, a gente sabe, no Brasil e no mundo, inclusive, porque os maus hábitos com a coluna, a maneira que a gente senta, a maneira que a gente deita, a maneira que a gente levanta, a maneira que a gente abaixa para fazer uma atividade diária ou do trabalho, uma atividade laboral. A gente faz muito movimento de flexão que pode aumentar a chance de ter hérnia de disco. Mas as lombalgias atingem 80% da população do mundo. Dores nas costas, 80% da população tem. Você disse até que quem faz exercícios podem ter mesmo por fatores degenerativos, mas tem que sempre ver se também não fazem exercício sem orientação. Movimentos errados, com cargas erradas, com cargas altas precocemente, porque o aluno quer muito que o treino dele progrida. Então nós, como os professores de educação física, temos que saber o momento desse treinamento, desse peso, dessa progressão do treinamento ser aumentada, para prevenir uma extrusão ou uma hérnia por excesso de peso ou movimento mal feito. No entanto, quando o peso é adequado e o movimento é bem feito, você pode prevenir a hérnia em muitos %. Esse número de hérnia pode diminuir muito, e números de patologias na coluna com exercícios adequados, principalmente para quem é da área de extensão de coluna, e fortalecimento do core e fortalecimento do assoalho pélvico, porque daí a gente fecha essa cadeia cinética. Muito bem. Eu, terminando aqui a nossa entrevista com o professor Cristiano, eu gostaria de agradecer a sua presença primeiramente no curso, né? Foi um curso muito válido para a gente e para todo o público que pôde assistir o curso. Eu gostaria que você deixasse um recado para os estudantes de educação física, estudantes de nutrição, enfermagem, fisioterapia, que de repente vão trabalhar muito com esses 3 temas, né? Das doenças metabólicas e hérnia.
e principalmente para aquele colega que acabou não vindo nesse curso hoje, mas que possa estar participando de outros cursos aqui na nossa programação da Atlética da Freia. Muito obrigado desde já. A gente tem muita consideração por você. Foi um prazer enorme te ver aqui. Um orgulho imenso, tá bom? E agradecer a todo mundo que está assistindo e vou deixar o recado final com o professor Cristiano. Antes de tudo, eu que agradeço, Amaury. Você não sabe a alegria que eu tô de estar aqui, de voltar na faculdade onde eu me formei e aonde por algum tempo eu sonhei em retornar. E você foi o instrumento que proporcionou isso. Então, eu sou muito grato e nunca vou me esquecer dessa oportunidade. Ver a professora Marisa foi muito emocionante, ver a sala onde tudo começou. E a educação física me trouxe muitas alegrias na minha vida.